dia, boa tarde, boa noite, família Palmeiras. Muita repercussão, né? Essa contratação do Lucha aí pelos Gambá. Bom, vejo muitos exaltando o Lucha, certo? Mas ele merece respeito, ganhou, nos ajudou bastante, só que as pessoas esquecem das coisas com facilidade. E em 2020 a gente passou uma situação bem complicada com o Lucha no comando. Eu vou trazer para vocês aqui, é, relembrar alguns fatos e mostrar o que a imprensa, na realidade, ela não mostra, certo? Vamos adiante para vocês poderem entender do que é que eu estou falando. Bom, a gente vai colocar aqui um trechinho do Bolas na Rede, do Neto, ele falando algumas coisas do Luxemburgo. Vamos ver o que é que ele diz. Preste atenção. Você tem que voltar a ser o Luxemburgo. Esquece mulher, esquece neto, esquece filho, esquece isso, esquece o Luxemburgo, esquece tudo. Você tem que morar na concentração. Aí eu pergunto para os senhores, vocês acham que o Luxemburgo vai morar em concentração, vai deixar a neta, vai deixar a mulher, vai deixar o poker dele, que é um modo dele se distrair? Eu acho que não. Vamos escutar aqui o que é que o Neto tem mais a dizer. Você tem que morar no Corinthians. Você tem que morar no CT. Você tem que chegar a bota. Você tem que ser o Luxemburgo que vai na frente do Marcelinho, do Rincon, do Veloso, do Djalminha, do Edmundo, do Evair e ser o... Pergunto a vocês, será que o Roger Guedes vai aceitar ele ser o Luxemburgo? Na época de Djalminha, na época de Rincon, era outra época. Os jogadores não tinham não tinha um terço do mimimi que tem hoje. O jogador hoje acha que é mais do que o clube. Naquela época, não. Vamos adiantar aqui? Vamos adiantar. Luxemburgo. Porque se você vier para ser treinador do Corinthians, o Corinthians está te dando uma chance. Neto, sem o Neto, sem o craque Neto, como você se auto-intitula. O Corinthians não está dando uma chance ao Luxemburgo. O Luxemburgo é quem está dando uma chance ao Corinthians, porque o Luxemburgo era a última opção. E você vai falar aí. Como é que o clube está dando uma chance se o cara nem era a última das opções? A imprensa é incrível. Ela bota a coisa como ela quer botar e muitos caem nela. Vamos ver o que é que ele diz aqui ainda. O Corinthians está te dando uma chance. Porque se você fizer o trabalho que você fez no Sport no começo, no Palmeiras, mas ninguém fala isso de você. O futebol que eu gostava, e que o Veloso, que o Souza, que o Maravilha, eu não sei, você aí, o futebol do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, o maior time do mundo, do Corinthians, o maior time de todos os tempos, foi você. Mas você quer? Verdade. E o maior time que eu vi jogar, do Palmeiras, foi treinado por Luxemburgo. Aquela máquina verde de fazer gol de 96. Quem não viu não entende o que é que eu estou falando. Quem não viu não sabe, não tem a mínima noção. Muitos se encantaram com o Flamengo de Jorge Jesus de 2019. Vocês não sabem o que é, vocês não viram o Palmeiras de 96. Um time que fez 81 gols em 3 meses. Pouco mais, um pouquinho. 102 gols no período que esse time ficou montado, que foram 5 meses. Realmente, Luxemburgo foi o treinador do time que eu mais vi jogar, o time do Palmeiras. Só que os jogadores que tinham, Djalminha, Luizão, que foi um dos maiores artilheiros do Palmeiras, apesar de ter jogado nos Gambá, ser ido lá, Rivaldo. O Palmeiras encaixou de uma forma, era uma máquina, mas só tinha jogador de seleção. Não é como agora. Não é esse Corinthians que ele vai pegar. Vamos adiante. Vamos ver agora o que um senhor que trabalhou no Palmeiras fala aqui. Vamos ver o que é que ele diz.
Danilo estourou jogando com 19 anos, foi treinar, Luxemburgo falou assim, João, é isso mesmo? Eu fiz, pode colocar. Ele falou, ele confiava muito no que eu falava, e Luxemburgo para mim foi a maior contratação da história da base do Palmeiras, que ele foi quem bancou, quem levou os meninos e bancou ali. Quem? Luxemburgo. Sim. Em 2020. Isso é a maior mentira que a imprensa prega. A maior mentira que a imprensa prega. O Luxemburgo levou os garotos da base, não é porque ele viu os garotos jogar bola e se encantou, não. É porque na época o Palmeiras não quis contratar ninguém e disse que se ele quisesse aproveitar fosse da base. Inclusive na época, ele disse, a gente vai ver mais adiante aqui, ele disse que o Palmeiras era um excelente time. Depois veio dizer que precisava de jogador para poder jogar bonito. Então, o Luxemburgo, ele não... É o que a imprensa prega, que ele subiu a base, não. Ele subiu obrigado, igual o Corinthians contratou ele agora obrigado, porque não tinha ninguém para contratar. Então, ele não deu chance a ninguém da base. E outra, só Danilo, certo? Que se aproveitou. O restante, tudo foram embora. Então, é assim, não foi Luxemburgo que a imprensa diz direto, que foi Luxemburgo que subiu a base. Não foi. Foi a necessidade de subir, que a diretoria não ia contratar e acabou. Certo? Uma balela isso aí, uma balela. Conversa fiada. Conversa para boi dormir. Vamos ver agora como estava nosso time em 2020. Aqui a realidade. Isso foi depois de uma derrota para o São Paulo. A realidade do Palmeiras como era. Com o nosso time. Como era. Com Scarpa tropeçando e caindo na bola. Jogadores totalmente sem confiança. Eles queriam... Vamos adiante, vamos escutar, vamos. Uma coisa aqui que eu queria mostrar para os senhores. A cara do Gambá aí. Nossa situação estava tão triste que os Gambá eram tudo rindo da gente em 2020. Apesar das campanhas, como é que eu posso dizer? Campanhas enganosas. Olha a cara do Gambá rindo da gente. Vamos adiante. Vale bem lembrar isso. Mas os senhores se escoram em resultados contra times de expressão menor. Os senhores se escoram naquela falsa invencibilidade de 44 empates e 3 vitórias. Mas os senhores se escoram num título paulista que foi ganho de uma maneira assustadora perante ao nível de futebol apresentado naquela decisão. E aí quando começa a aparecer a realidade, quando os adversários começam a surgir de uma... Lembrando que as Gomes cometeu um pênalti que a gente quase é eliminado. Lembrem-se disso. O nosso grande Gomes, glorioso Gomes. Título que a gente não ganhou, caiu na cola da gente. Certo? Vamos adiante. Forma um pouco mais forte, o Palmeiras não apresenta nada. E até com adversários que, entre aspas, apresentam menos recursos que o Palmeiras, ele também não estava jogando tão bem. Então, as realidades agora começam a cair um pouco mais na evidência de que, de fato, o Palmeiras é um time mal treinado, de que o Palmeiras é um time mal escalado, de que o elenco do Palmeiras, como eu sempre disse, era um elenco super valorizado em algumas posições. E o resultado é que agora, em outubro de 2020... No dia que Abel Ferreira sai do Palmeiras, vão ver o verdadeiro elenco que a gente tem. Muitos dizem, é o segundo melhor elenco, o primeiro não é. A nossa sorte é o treinador. A nossa sorte é o treinador. Porque ele conseguiu fazer esses jogadores render o que nenhum treinador conseguiu fazer. Nenhum. Inclusive os meninos da base. Vamos adiante. 20, em meio a um campeonato... Em meio a uma pandemia, em meio a uma crise financeira, não tem como você trocar 14, 15 jogadores e tentar fazer com que esse time, também trocar o técnico, desenvolva alguma... Vejam como o nosso elenco estava acreditado. Queriam despertar 14, 15 jogadores mais treinador. 14 a 15 jogadores de um elenco. Vejam só como o time do Palmeiras era. E o Abel conseguiu ser campeão nesse ano da Libertadores. Com esse time da Copa do Brasil. Não é o time não, é o treinador. O treinador é muita coisa. Vê o JJ lá no Flamengo. Ele saiu, o Flamengo nunca mais foi o mesmo e nunca mais será. Certo? Vamos pra frente. Coisa que vai mudar radicalmente o panorama. Muito difícil. E as entrevistas coletivas dele são entrevistas completamente desconexas em relação à realidade.
Agora ele fala que tem que ver se tem o time pra jogar bonito. Gente, não é, a cobrança não é jogar bonito, não é jogar feio, é jogar bem. O Palmeiras nem bem ele joga. Pra depois, quiçá, pensar em jogar de uma forma mais espetaculosa, nem isso. Mas ele chegou no começo do ano falando que o elenco era ótimo. Que tava tudo bem, que tava tudo às mil maravilhas. Aí ele fala que o elenco só tem garotos, não sei o quê, mas ele próprio nem escala os próprios garotos. Escalou 2 garotos que ele deu um pouquinho mais de sequência. O resto são jogadores que ele tem colocado à torta e à rodo, os medalhões, os veteranos, né? Os caras de currículo. Ele escala jogadores. Luxemburgo é treinador de jogador grandão, jogador de seleção. Os times deles que ele foi campeão, onde ele ganhou tudo, 99% do que o Luxemburgo ganhou, 99% eram jogadores de seleção, eram verdadeiras seleções em um time. Vamos ver o que é que o Facicano diz. Eu sei que o Facicano às vezes conversa demais, mas aí ele foi top na declaração dele, porque ele não mentiu de jeito nenhum. Não adianta. Os acomodados do elenco, que não acontece nada dentro de campo. Nada, rigorosamente nada. São os mesmos que não praticam nenhum futebol e que já há alguns anos não têm praticado o futebol. E que insistentemente têm sido colocados por ele. Que não tem peito e coragem. Scarpa tropeçando na bola. Lucas Lima não jogava nada. Rafael Veiga queriam que ele fosse vendido de graça. Certo? Queriam se desfazer de todo mundo. Praticamente todo mundo. Só alguns moleques da base que escaparam. Aí vem dizer que Luxemburgo foi quem subiu o menino da... Subiu porque foi obrigado, porque não contrataram, rapaz. Vamos deixar de ser inocente. Vamos deixar de ser inocente. Vamos lá. Isso em 2020. Vamos lá. De colocar 2, 3, 4 bons garotos para maturar. Por quê? Porque talvez individualmente ele não extraia mais nada de jogador. E muito menos desses garotos. Aliás, alguns estão até tendo um rendimento questionável. Como o Patrick de Paula, que está sendo sacrificado por uma saída de bola lenta, um time que não sabe desenvolver o jogo defensivamente para o lado ofensivo, time que é espaçado para marcar, que faz uma marcação-pressão que é ridícula, é primária a marcação-pressão do Palmeiras, que é uma marcação-pressão que ela parece um queijo suíço, tem mais buraco que não sei o quê. É uma coisa... Então, a gente tem que saber que o Palmeiras de 2020, treinado por Luxemburgo, era praticamente o mesmo time que a Abel pegou. E que foi campeão, e campeão, e campeão. E segurou o time jogando recuado para poder ir organizando aos poucos, foi organizando. Todo mundo criticando, hoje o Palmeiras é o que é. Com muitas saídas e algumas poucas chegadas, certo? Então, Luxemburgo, ele pode dar certo no Corinthians. Mas eu acho difícil, sabe por quê? Porque ele não é jogador, ele não é treinador de jogador fim de carreira e jogador meia boca. Ele é treinador de time de jogadores a nível de seleção. Boa sorte lá para ele, não desejo mal a ele, mas quero que os gambás se afundem cada vez mais. E com fé vão cair. Avante palestra. Deixa o like e comenta, não esqueça não. E compartilha o vídeo, ajuda o canal pra gente estar sempre por aqui. Avante palestra.